Olá, gente, a paz do Senhor. Nós somos convidados pelo nosso irmão Lucas, que ele está com um projeto de dar um curso básico através do seu Instagram, e ele nos fez o convite para nós ministrarmos o início das aulas, falando um pouco sobre as Escrituras. Eu acho bastante interessante nós falarmos sobre isso, porque as Escrituras elas precisam ser observadas de maneira muito séria para que a gente venha transmitir aquilo que está dentro dela de maneira fidedigna. E eu queria fazer algumas observações nessa minha pauta que me foi facultada pelo nosso irmão Lucas. Quero dizer que Deus abençoe esse projeto de maneira especial e todo projeto, irmãos, que está relacionado à leitura bíblica, a incentivar os irmãos a estudar a Bíblia, pode contar comigo. Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita num espaço de 1500 a 1600 anos. 40 homens diferentes escreveram os livros que estão inseridos na Bíblia Sagrada. Um único homem que não era judeu ou da descendência de Abraão a escrever livros que estão relacionados na Bíblia Sagrada foi o apóstolo ou evangelista Lucas, que escreveu o evangelho que tem o título Seu Nome e também o livro de Atos dos Apóstolos. Inclusive, alguns teólogos consideram o livro de Atos dos Apóstolos como o quinto evangelho. Só que para a gente compreender bem as escrituras sagradas, nós precisamos transpor alguns abismos que estão relacionados à nossa volta para que a gente possa compreender melhor a Bíblia. Quando eu falo desses abismos, eu quero falar sobre a existência de algumas lacunas que nós precisamos compreender para que a gente, compreendendo, possa absorver a Bíblia de uma maneira muito mais completa. Por exemplo, o primeiro abismo que a gente precisa transpor é o abismo histórico e cultural. A Bíblia, ela foi escrita numa época muito antiga e numa cultura totalmente diferente da qual nós estamos inseridos hoje no século de número 21. Então é de fundamental importância a gente compreender a história e compreender a cultura em qual a Bíblia foi escrita para que a gente absorva de uma maneira mais completa, que a nossa esponja, que a nossa mente absorva de uma forma mais completa aquilo que a Bíblia está querendo transmitir para nós. Por exemplo, eu não posso querer compreender a Bíblia baseando-me na cultura que eu vivo hoje, no tempo que eu vivo hoje. Não, eu preciso entrar, eu preciso conhecer da história e eu preciso conhecer também da cultura para compreender aquilo que está sendo escrito. Porque se eu ler a Bíblia do ponto de vista do tempo que eu vivo hoje e dentro da cultura qual hoje eu estou inserido, talvez eu não consiga ser tão fiel ao texto que está ali na minha frente e, consequentemente, eu não irei transmitir com tanta fidelidade aquilo que o texto está querendo nos ensinar. Então, esse é o primeiro abismo, é o abismo cultural e histórico. O segundo abismo que a gente deve transpor é justamente o abismo geográfico. A geografia bíblica é totalmente diferente da nossa. Então a gente precisa também compreender a geografia bíblica para entender de fato o que os textos estão nos passando, para que a gente não cometa o erro de colocar no texto o que o texto não está nos dizendo. E em vez de nós fazermos a nossa exegese, a gente faça uma eisegese. E a eisegese é colocar no texto o que o texto não está dizendo, ou seja, forçar o texto. Alguns teólogos dizem assim que é a exegese forçada, é forçar o texto a falar aquilo que eu quero, não aquilo que de fato ele está falando. Então a gente não pode entrar pelo caminho da exegese, mas entrar pelo caminho da exegese, que é justamente falar o que o texto quer que a gente fale, que é aquilo que geralmente está escrito ali. E o terceiro abismo é justamente o abismo linguístico. A gente sabe que a Bíblia ela foi escrita originalmente em 3 línguas, não é? No hebraico, algumas passagens do Antigo Testamento também em aramaico, as passagens mais antigas, e o Novo Testamento de uma forma quase que completa em grego. Então, o texto, a Bíblia original, os textos originais foram escritos em hebraico, aramaico e grego. E a gente sabe que há um abismo muito grande. Por exemplo, as Bíblias foram traduzidas em várias línguas, mas por incrível que pareça, na nossa língua portuguesa é uma das línguas que são mais fiéis aos originais.
tá certo? Então a gente precisa também compreender um pouco o original. Não estou mandando ninguém aqui ser um expert no grego, um expert no hebraico. Se você tiver condições para isso, tempo para isso e tiver como investir nisso, faça, porque conhecimento nunca é demais. Mas nós precisamos atentar para isso, né? Tem algumas palavras que nós precisamos realmente olhar no original para ver o que de fato a Bíblia está passando para nós. Então, para que a gente entenda a Bíblia de uma maneira completa, para que a gente compreenda o que realmente a Bíblia está querendo dizer, de uma forma mais plena, a gente precisa transpor esses três abismos. Há outros abismos associados a esse que eu falei, mas os principais são esses. São o abismo cultural histórico, o abismo geográfico e o abismo linguístico. Mas aqueles que amam a palavra de Deus vão se esmerar nesses estudos e, consequentemente, vocês irão abençoar o povo que vão estar ouvindo vocês, tá bom? Então, eu quero dizer que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Pode contar conosco na nossa simples e humilde contribuição para todo e qualquer projeto que tem como puro objetivo a propagação de maneira fiel da palavra de Deus. A paz do Senhor.